Olá pessoal, aqui professor Leonardo Leal. Terminando essa semana, graças a Deus, muito produtiva, com muito trabalho, a retomada das atividades acontecendo, né? Mas ainda, claro, com todos os cuidados necessários, ainda muita dificuldade por conta da pandemia. E aí trago mais um tema hoje de pandemia para conversar com vocês, né? Trago mais uma situação decorrente aí da Covid-19 que tem causado muito problema, que é a questão das mensalidades escolares e de instituições de ensino superior. Particularmente eu me sinto muito à vontade para falar desse tema porque eu componho vários lados dessa questão, né? Eu tenho a satisfação de ser professor universitário, né? Então acompanhando de perto aí no ensino superior como é que tem sido esse processo de adaptação de professores, de alunos da comunidade acadêmica a essa situação de ensino virtualizado, né? Ao mesmo tempo também sou advogado de escola, né? Então eu acompanhei aí e tenho acompanhado a dificuldade, a negociação com consumidores, né? Toda essa situação que escolas vêm vivenciando. Tenho também uma filha pequena matriculada em uma escola, né? Cursando aí atualmente o Infantil 3, acho que é uma das fases mais complexas aí desse período de pandemia, essa educação infantil, né, com muita dificuldade de adaptação, com muita dificuldade de necessidade de acompanhamento, e também, né, tem um advogado aí para alguns consumidores que tiveram problemas com suas instituições de ensino superior e também escolas de ensino fundamental, ensino médio e até mesmo o ensino infantil. Tá? Então, acompanhando todas essas vertentes, é preciso reconhecer, né? São situações bem diferentes. A cada etapa de formação que você tem aí envolvida, a condição de adaptabilidade ela vai ser maior ou menor, né? Naturalmente, quanto mais maduro o aluno, né? Quanto mais evoluído o grau de formação, mais simplificado, mais fácil a adaptação a esse novo processo de ensino virtualizado. Quanto mais jovem o aluno, né, quanto mais primário o grau de ensino, maior a dificuldade de adaptação. Tá? Então, em cada uma dessas fases, a circunstância tem que ser analisada de modo diverso. Além disso, pessoal, eu não posso querer, especialmente agora nessa situação absolutamente excepcional provocada pela pandemia, observar os elementos dessa relação contratual apenas sob a ótica do consumidor ou com a defesa muito voraz dos interesses do consumidor, porque eu preciso entender a necessidade de manter esse mercado funcionando. Então o consumidor ele é um partícipe relevante dessa relação econômica, mas do outro lado você tem as empresas, você tem as escolas, as instituições de ensino superior, né, que são também um componente fundamental, que precisam manter as suas atividades, que precisarão inclusive estar funcionando durante a pandemia e após a pandemia, e elas também não podem sofrer, vamos dizer assim, ou serem impingidas a suportar todos os riscos, todos os impactos, todas as dificuldades decorrentes dessa situação excepcional que afeta todos nós. Então, eu pude observar muitas manifestações e medidas que foram adotadas e vi muitos argumentarem de forma muito rápida, às vezes até um pouco precipitada, que seria necessária a aplicação de um desconto, e esse desconto teria que ser logo, rápido, tendo em vista que as instituições de ensino tiveram uma redução drástica nos seus custos por conta da suspensão das atividades presenciais. Esse raciocínio ele não é necessariamente correto. Primeiro porque quem conhece um pouco aí de instituição de ensino sabe que o seu principal componente de gasto, o seu maior custo operacional está na folha de pagamento, folha de pessoal, remuneração de funcionários e remuneração de professores. E esse componente, pela simples chegada da Covid e suspensão das atividades presenciais, a priori ele não foi abalado, ele não foi reduzido, né? A não ser uma instituição que tenha desde logo demitido um grande número de funcionários que pudesse dizer assim, não, realmente a gente teve uma redução de custo. Mas isso não aconteceu, é um fenômeno que não aconteceu na maioria das instituições de ensino. Há uma redução de custo? Sim, pode haver em termos de custo com energia, com manutenção, com material de limpeza, com material de escritório, enfim.
esse tipo de coisa reduziu sim o custo, mas como eu já disse, não é o maior custo, né? Não é o maior componente de gastos dessa iniciativa econômica, né? Dessa atividade produzida aí pelas instituições de ensino. Então esse argumento ele não se sustenta propriamente, tá? Até porque o consumidor também tem que pensar, vamos dizer assim, de forma mais coletiva. Então se eu simplesmente quero exigir uma redução dos meus custos, isso pode implicar também numa redução da qualidade de ensino, numa demissão de professores, né? Numa contratação de professores com menor qualificação, né? E aí talvez o consumidor não esteja atento a isso e nem esteja desejando que isso venha a se efetivar, que isso venha a acontecer. De outro lado, né, preciso reconhecer também que muitos consumidores sofreram impactos significativos nos seus comprometimentos financeiros, nos seus rendimentos, né, tendo em vista aí muito desemprego gerado pela pandemia, muitas atividades econômicas que tiveram que suspender suas atividades, essas sim de forma total, também por conta da pandemia. Então, esse lado do consumidor, ele também precisa ser observado. Além disso, né, não há dúvidas que o modelo de ensino é outro. Então, eu mesmo ouvi de muitos alunos o reclame de que, professor, não consegui me adaptar, eu estou acostumado com aula presencial, matriculei-me no curso presencial e agora estou tendo que assistir aula virtualizada, eu não tenho capacidade de concentração para isso, não tenho um ambiente adequado na minha casa para isso. Sim, isso é um problema que precisa ser considerado, que deve ser observado. E especialmente, né, quanto mais jovem for esse aluno. Então eu, como eu digo, acompanhando a minha filha do Infantil 3, percebo a dificuldade grande que é de adaptação e a dificuldade grande que é de absorção de conteúdo. Né? Isso vai melhorando com o passar do tempo, vai melhorando com a evolução, mas há sim um impacto na absorção desse material, né, na própria prática do ensino. E isso é sentido pelo consumidor. Então, meus amigos, de forma direta, o que eu tenho defendido sempre nessas situações é transparência e negociação clara entre consumidor e instituição de ensino. Tá? Quanto mais transparente for o discurso, quanto mais aberta for o diálogo, né? Quanto mais aberto for o diálogo, melhor. A instituição de ensino ela deve se mostrar o mais aberta possível, inclusive, se for possível, compartilhar com o consumidor suas informações financeiras, suas planilhas de gastos, de modo a esse consumidor se sentir confiante de que está sabendo ali das reais informações e da situação que a escola, que a instituição de ensino efetivamente vem enfrentando. Então, observando as especificidades de cada um, é possível chegar a bons acordos, é possível chegar a uma situação melhor do que eventualmente a que se teria alcançado pela via de uma ação judicial. Então, nesses casos, eu não tenho recomendado a judicialização. É evidente que em algumas situações não dá para evitar, até porque nem toda instituição de ensino é realmente aberta ao diálogo, como também nem todo consumidor está aí também interessado em se abrir, em permitir, né, que esse diálogo aconteça ou tem paciência para isso. Muitas vezes ele quer uma solução mais objetiva. Aqui no estado do Ceará houve duas peculiaridades, né, especialmente para as escolas, que foi primeiro uma liminar da Defensoria, alcançada em uma ação proposta pela Defensoria Pública, uma liminar que propunha um desconto generalizado, um desconto regular, que na minha avaliação é a pior situação, porque não observa a diferenciação, entre instituições de ensino, não observa a diferenciação na relação, né, do aluno, os pais do aluno e a instituição. E outra medida foi uma lei estadual feita aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, essa sim já com desconto mais escalonado. Em todo caso, a minha recomendação continua sendo a da negociação. Né? A via da negociação eu acho que é a que produz melhores resultados para os consumidores, para as instituições de ensino e para o funcionamento do mercado em geral. Essa recomendação, inclusive, está em sintonia com a nota elaborada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom. Por último, eu faço um registro que em recentes julgados, especialmente do TJ de São Paulo, o TJ do Distrito Federal e TJ do Rio de Janeiro, tem se observado na jurisprudência um movimento de exigir que o autor da ação, aquele que pleiteia a redução do desconto, demonstre efetivamente o impacto que sofreu financeiramente, né? Até para evitar aquela figura do oportunista. Eu, por exemplo, tive situações que eu pude acompanhar de consumidores que eram servidores públicos,
ou seja, não tiveram um impacto direto nos seus rendimentos e estavam lá a exigir descontos de 50%, 60%, 70% nas mensalidades. Tá? Então é isso, meus amigos, para hoje era essas as considerações que eu queria trazer. É importante que você fique aí acompanhando as movimentações, decisões judiciais, regulações que venham a surgir a respeito, né? E caso venha a patrocinar algum caso com essa natureza, a minha recomendação continua sendo a busca de uma negociação, né? Um bom acordo tem sido muito melhor nesses casos do que uma discussão judicial, que inclusive pode se alongar muito, né? Inclusive ultrapassar o período de pandemia e verdadeiramente vir a perder o seu objeto. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, um grande abraço e até a próxima.